sou Eduardo Souza de Cursi e faço parte da história da SBMAC. Eu sou nascido no interior de São Paulo. Eu nasci em uma cidade chamada Adamantina, que é próxima de Presidente Prudente. Minha família morou em Adamantina, Rinópolis, Dracena, sempre na mesma região, na Alta Paulista, é onde eu estudei primário, ginásio, colégio. Minha primeira opção como profissão não era matemática aplicada nem ciências exatas. No começo eu queria ser publicitário. Eu começava vendo um antigo programa da TV Tupi, quando eu era criança, onde havia uma análise das campanhas publicitárias. E aquilo me interessava muito, eu gostava, eu até como criança começava a imaginar campanhas publicitárias. Em seguida, eu mudei um pouco de ideia, eu queria ser jornalista. Eu trabalhei em um jornal, jornaizinhos do interior, que não existem mais, em Dracena, a Tribuna do Povo e o Correio de Dracena. E trabalhei na Rádio de Dracena também. Meus chefes na época chamavam-se José Viale e José Narciso. Então eu trabalhei vários anos nisso, eu gostava daquilo, mas eu decidi que não era aquilo que me inspirava. Eu gostava mais de ciência. Então eu me orientei para estudar física. Então eu passei o vestibular, entrei na USP com a ajuda de muitas pessoas, porque minha família não era lá muito rica, era mesmo um pouco pobre, mas eu tive ajudas que me permitiram entrar na USP e estudar na USP. Para estudar na USP eu tive que trabalhar, certo? Então eu fazia física, mas eu comecei a me interessar muito, desde o primeiro ano, pela computação. Como eu precisava trabalhar, eu achei um estágio no Hospital das Clínicas, em São Paulo, que é o Hospital da Universidade de São Paulo, onde se fazia análise de sinais. Era o começo dessas imagens cerebrais. Na verdade, o que a gente fazia, na época não existia scanner, IRM, não existia nada disso, o que se fazia era elétrodos. Podia-se colocar elétrodos no cérebro, se faziam medidas e com as medidas do eletroencefalograma em vários pontos, se tentava encontrar quais eram as zonas do cérebro que estavam ativas. Então eu trabalhava fazendo a análise de sinais num computador, que na época era um gigantesco computador, que tinha 32K de memória, K eu disse, e um disco de alguns mega, não existia giga na época. Então eu comecei a me interessar por isso e eu participei nessa época de uma escola de computação que foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma das primeiras escolas de computação, onde as pessoas explicavam, era o começo da computação de massa, onde a gente podia fazer mais coisas. Eu continuei com isso e continuei estudando ao mesmo tempo, trabalhando, estudando e acabando a física. Mas a física começou a me desinteressar. Eu percebi que eu gostava mais dessa área de computação, mas eu não decidi seguir para a computação. Eu decidi fazer matemática pura ao mesmo tempo. Então, eu entrei no segundo curso da USP também, que era o curso de bacharelado em matemática pura. E continuei, acabei a física e estava no último ano da matemática pura. Foi também quando eu encontrei professores de matemática aplicada, entre os quais Marco Antônio Halpe e o Ciro Patarra. E os dois me aconselharam, dizendo que uma vez que eu tinha um diploma de graduação, o melhor seria eu começar a pós-graduação. Então eu comecei a pós-graduação em matemática aplicada no Instituto de Matemática e Estatística da USP, e lá o Marco Antônio Halpe veio dar um curso de elementos finitos. E esse curso de elementos finitos também me interessou muito. E foi aí que eu comecei a me interessar pela parte de matemática aplicada, que eu via que tinha uma relação entre a matemática, a informática e permitia resolver problemas que eram problemas concretos. Então aquilo foi quando eu
achei a minha vocação. Eu fui trabalhar em seguida no Rio de Janeiro com o Marco Antônio Raupp como orientador. Na época, isso foi nos anos em 78, 79, naquele período. Esses anos 77, 78, 79, aliás, os anos de 75 a 79, são anos extremamente importantes para o desenvolvimento da computação e da matemática aplicada. Na verdade, em 1977, segundo eu li em um artigo de um historiador, o Marco Antônio Raupp foi contratado para criar o laboratório de cálculo no INPE e desenvolver a área de matemática aplicada. E nessa mesma época, foi a época em que se criou a Sociedade Brasileira de Computação e também a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, que foi criada em 1978 no Congresso, no Simpósio Nacional de Análise Numérica em Belo Horizonte. Eu estava nesse simpósio. Esse desenvolvimento trouxe uma grande atividade de coisas novas que não existiam na pesquisa no Brasil na época. Então eu, como era jovem, estudante, eu estava muito interessado nesse desenvolvimento de coisas novas. Então eu fui trabalhar no Rio com o Marco Antônio Raupp e eu descobri um monte de coisas, um monte de gente que gravitava em torno do laboratório de cálculo e que tinha ideias diferentes, ideias novas, que não era a matemática tradicional que existia até naquela época. Era algo que se situava entre matemática, computação e engenharia. Então misturava um monte de coisas e aquilo me agradou muito. Foi assim que eu entrei para essa área. Eu queria fazer um doutorado fora, eu tinha vontade de viver no exterior durante algum tempo, e o Marco Antônio Raupp tinha me achado uma possibilidade para ir para os Estados Unidos. Mas o que aconteceu foi que um professor francês, Claude Edot, veio trabalhar um tempo no LAC, no Laboratório de Cálculo, e eu conheci e ele terminou me convidando para ir trabalhar na França. E na época eu preferi ir trabalhar para a França e depois eu comecei a fazer a minha carreira na área na França, mas mantendo contatos com o Brasil. Com o desenvolvimento da informática foi possível resolver problemas que a gente não podia resolver antes. E isso causou um progresso muito grande, um grande interesse pela área, certo? O Marco Antônio Raupp foi uma pessoa-chave nesse desenvolvimento, porque, como eu dizia, ele agregou em torno do laboratório de cálculo um grande número de pesquisadores, como, por exemplo, Luiz Adalto, o Carlos Moura, Gustavo Perla, um monte de pessoas que trabalhavam nessa área e que estavam dispersas. O fato de ter criado essa massa crítica, de ter feito as escolas, deu visibilidade a essa área e permitiu o desenvolvimento da matemática aplicada no Brasil. E nessa época, esse grupo de pessoas que fazia matemática aplicada no Brasil decidiu se reunir e criar uma associação que fosse própria de matemáticos aplicados. Isso ocorreu no Simpósio Nacional de Análise Numérica em Belo Horizonte, em 1978. Eu era estudante de iniciação científica, nós fomos a esse congresso para fazer as apresentações e, sobretudo, para discutir da criação da sociedade. Se você gosta de piadas, uma das grandes piadas é que, na época, se considerava que a matemática aplicada estava muito desvalorizada, né? Então isso se falava muito nas moções. E houve uma grande discussão para tirar isso. Falar, nós não vamos falar de desvalorização, vamos falar do futuro, do que é que vai acontecer agora. Eu sou um dos sócios fundadores da sociedade porque eu estava nesse caso lá, estava presente e eu terminei assinando a ata. A partir daí ela se desenvolveu e tornou-se o que é hoje, que é uma sociedade importante, com muita gente, muitos membros, com congressos que mostram uma grande atividade e que tem um papel importante na ciência brasileira. Minha participação na SBMAC sempre foi muito modesta. Eu sempre contribuí como cientista
E o que aconteceu foi que me pediram para trabalhar na revista da SBMAC. Então eu comecei como editor associado da revista, que é a Computational and Applied Mathematics, e hoje em dia eu sou o editor-chefe da Computational and Applied Mathematics, inclusive quando ela passou para Springer. Eu comecei no tempo em que estava na Cielo. Essa revista também tem um papel muito importante no desenvolvimento da sociedade, porque é uma revista de nível internacional. Ela fez progredir muito a sociedade, porque ela dá um objetivo para as pessoas de atingirem aquele nível que é o nível internacional. Com a aparição de novas aplicações, a sociedade se desenvolveu muito. Então, hoje em dia, no congresso da SBMAC, você vê muitas áreas de aplicações distintas. Você tem aplicações biomédicas, você tem aplicações à engenharia, você tem aplicações à sociologia, à economia. Então, a matemática aplicada se tornou algo de extremamente importante, porque ela começou a ser utilizada em um monte de áreas diferentes. E a SBMAC assumiu bem esse papel de dar um espaço para todas as áreas de aplicação que aparecem. Então, eu acho que esse desenvolvimento foi muito importante, é algo que contribui muito à ciência brasileira, porque permite discussões e comparações de métodos entre áreas muito diferentes, e isso dá inspiração para as pessoas. Todos esses desenvolvimentos vão levar, provavelmente, a novas técnicas, a novos problemas e a novas soluções. E eu espero que a SBMAC continue desempenhando o papel de receber e ajudar a desenvolver todas essas técnicas.